Chega um momento, em certas vidas, em que o véu da ilusão cai, quando aquilo que parecia sólido começa a tremer, revelando a engrenagem por trás da peça que chamamos de realidade. Para a maioria das pessoas, esse momento nunca chega e talvez sejam elas as sortudas, porque entender tudo não é um presente, é uma maldição silenciosa. Ela rouba o conforto, queima o véu da ignorância que protege a felicidade comum. Quando você vê demais, perde a inocência que tornava a vida simples. As pessoas acham que iluminação é luz, imaginam que sabedoria é paz, que conhecimento é poder. Mas a verdade é outra. A verdade desmonta você. Ela tira tudo o que é falso, e isso significa tudo o que você pensava ser. Não é uma ascensão, é uma queda. Uma queda das certezas, das histórias, das doces mentiras que faziam você se sentir seguro. E quando você entende demais, deixa de pertencer. Você começa a notar os padrões nas palavras das pessoas, em seus sorrisos, na teia invisível das aparências sociais. Percebe como o medo move a ambição, como a solidão se esconde no riso, como o amor muitas vezes disfarça o controle. Percebe que a maioria das conversas são máscaras colidindo, e o mundo, um palco onde todos atuam para sobreviver. E isso não se pode desver. Uma vez que seus olhos se abrem, eles nunca mais se fecham. No começo, parece poder, como se você tivesse descoberto um segredo que poucos ousam encarar, mas logo se torna pesado. Você começa a entender por que a ignorância é uma bênção, porque quanto mais você vê, mais difícil fica fingir. Você não consegue rir de piadas vazias, nem perseguir metas que não importam, nem adorar ilusões que todos tratam como verdade. Você está desperto em um mundo que dorme, e isso é uma solidão profunda. A maldição de entender tudo é a distância que ela cria. Você deixa de pertencer à multidão, não porque a rejeita, mas porque a linguagem deles já não cabe mais em sua alma. Você vê a inutilidade das discussões, a vaidade das conquistas, o absurdo de tentar controlar o incontrolável. Quanto mais você entende, mais silencioso se torna, não por superioridade, mas porque as palavras perdem o sentido quando já não escondem a verdade, e as pessoas percebem esse silêncio. Chamam de frieza, de arrogância, mas não é, é luto. O luto por perder ilusões que um dia pareceram lá. O luto por enxergar claro num mundo que sobrevive da negação. Entender tudo não faz de você melhor, faz de você vazio o suficiente para conter, ao mesmo tempo, a beleza e o horror da existência. Você começa a perceber o tempo de forma diferente. Vê como cada momento morre no instante em que nasce. Percebe que a alegria carrega em si a semente da perda, e que o amor traz em sua sombra a separação. Entender tudo é sentir tudo, toda a alegria, todo medo, toda a morte, tudo ao mesmo tempo. Não é de se admirar que os sábios escolham a solidão, não porque odeiam o mundo, mas porque o barulho dele dói. A maldição se aprofunda quando você tenta explicá-la. Quando tenta compartilhar o que vê, as palavras te traem. Como descrever cores a quem nunca viu a luz? Como falar de silêncio em um mercado de ruídos? No instante em que tenta expressar a verdade, ela se torna conceito, e o conceito mata sua essência. Por isso os sábios falam em paradoxos, os poetas em enigmas, e os místicos em silêncio. Eles não escondem a verdade, apenas a protegem da distorção. Então, quem entende, aprende a ficar em silêncio. Aprende a andar entre o barulho com os olhos abertos e a boca fechada. Aprende a ouvir profundamente, a observar sem julgar, a amar sem tentar consertar. Porque quando você entende tudo, percebe que não há nada a consertar. O mundo não precisa ser salvo, ele precisa ser visto. E a maioria das pessoas não quer ser vista, quer ser tranquilizada. Há uma espécie de tristeza que vem com a sabedoria, a tristeza de ver como os seres humanos correm atrás de sombras, acreditando que são luz, como destroem a si mesmos em nome do sucesso, do amor, da fé ou da verdade. Tudo porque nunca pararam para perguntar quem é o eu que busca tudo isso. Quando você entende que não existe um eu separado, que somos o próprio universo brincando de se esconder de si mesmo, você ri, mas é um riso diferente, não de humor, mas de rendição. A maldição se transforma em cura apenas quando você para de resistir. Quando deixa de tentar fazer o mundo caber na sua compreensão, e o permite ser o que é nesse momento que a dor da clareza se transforma em paz. Porque quanto mais você entende,
mais percebe que nunca houve nada a entender, apenas a viver. A vida nunca foi um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser sentida, com todas as suas contradições. E, mesmo sabendo disso, uma parte de você ainda sente falta da simplicidade perdida. Sente saudade dos dias em que podia acreditar em promessas, em que o amor parecia eterno, em que a esperança não vinha acompanhada de ressalvas. Mas essa nostalgia também é parte da beleza, porque senti-la significa que você ainda é humano, ainda é capaz de se maravilhar mesmo depois de conhecer a verdade. Entender tudo não mata a emoção, a refina. Você chora não porque é fraco, mas porque vê com clareza o quanto tudo é frágil e precioso. Talvez a maldição também seja a bênção. Entender tudo é ficar no diante da realidade, despido de ilusões, defesas e certezas falsas. Dói, sim, mas também liberta. Você para de fingir, para de correr atrás de sentido, e o sentido começa a te encontrar nos lugares mais inesperados, no vento que passa entre as árvores, no riso de uma criança, na quietude entre duas respirações. Quando você entende tudo, para de perguntar por que eu, e começa a sussurrar obrigado, porque percebe a perfeição dentro da imperfeição, o desenho dentro do caos, o amor dentro da dor. Você não precisa mais que o mundo seja diferente, só precisa estar presente para ele. Mas, para quem está despertando, tudo ainda parece pesado. Você pode se sentir perdido, distante, invisível, e está tudo bem. Todo despertar parece morte antes de parecer nascimento. A dor que sente é sua mente se desfazendo das paredes que construiu. Não lute contra isso, não tente preencher o silêncio. Sente-se dentro dele, sinta, deixe que ele te limpe. Você não está quebrando, está sendo reconstruído. Então, se você está ouvindo isso e sente que o seu entendimento te isolou, saiba, você não está sozinho. Muitas almas caminham por esse mesmo caminho silencioso, invisíveis umas às outras, mas unidas em espírito. Você pode não vê-las, mas elas existem, são os observadores, os que sentem demais, os que veem demais e amam profundamente. O mundo precisa de você, não para ser consertado, mas para ser testemunhado por olhos que enxergam de verdade. E talvez essa seja a maior ironia. A maldição de entender tudo se torna a bênção de amar tudo. Quando a mente para de tentar controlar, o coração começa a se expandir. Você começa a ver que nada nunca esteve separado, que cada ser das estrelas ao menor inseto é uma expressão da mesma consciência. Entender isso é ser livre. Então, não fuja do seu entendimento. Carregue-o com leveza. Use-o como uma lanterna em um quarto escuro, não para expor, mas para iluminar. Deixe que ele te guie à compaixão, não ao julgamento. Que ele amacie suas bordas, em vez de endurecer seu coração. Porque o mundo não precisa de mais pessoas que saibam, precisa de pessoas que compreendam. E se essas palavras tocaram algo dentro de você, se alguma vez sentiu o peso de enxergar demais, lembre-se, você não está amaldiçoado, está despertando, está apenas vendo a vida como ela é crua, dolorosa, bela, infinita. E isso, meu amigo, é o começo da verdadeira liberdade. Se esta mensagem fez sentido para você, deixe seu pensamento nos comentários, não por mim, mas por aqueles que sentem o mesmo, que saibam que não estão sozinhos. Deixe seu like se essas palavras trouxeram clareza e se inscreva para continuar essa jornada de verdade, paz e consciência. Até a próxima. Respire, aquiete-se, e lembre-se, entender tudo não é o fim, é o começo de ver.